Se você, assim como eu, é um grande fã de animes, ou mesmo se só viu aqueles mais populares, com toda certeza já se perguntou qual o melhor anime já feito. Aquele no top 1, a nata da nata. Caso você siga a sua curiosidade e pesquise um pouco, muito provavelmente vai encontrar no topo de todas as listas esse cara aqui, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas por que exatamente ele é considerado o melhor? Será que é isso tudo mesmo? É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bora dar uma olhada no suposto melhor anime de todos os tempos, e se isso é verdade, descobrir por que ele tem esse título. Antes de tudo, pra você que nunca viu ou não se lembra, bora fazer um resumo rápido, uma sinopse básica do anime. Uma parte livre de spoilers pra você conhecer a obra e decidir se quer ou não assistir. Aí em seguida vamos pra parte da análise em si, com todos os spoilers liberados, fechou? Então bora lá. O mundo de Fullmetal é regido pela lei da troca equivalente, um princípio alquímico que é basicamente a manipulação da matéria e da energia. Essa lei diz que para receber algo você precisa dar alguma coisa do mesmo valor em troca, uma troca equivalente. Assim, os alquimistas conseguem usar qualquer recurso e material ao seu redor para criar armas, ataques e manipular os elementos, como fogo, gelo e por aí vai. É basicamente um avatar da ciência. Nesse mundo, o governo de Amestriz, país onde a trama se passa, é completamente militarizado, e por isso os alquimistas mais poderosos e talentosos são contratados para servirem como armas humanas do país. E isso faz com que eles sejam usados para inúmeras guerras, conflitos, sem sequer entender o porquê direito, apenas seguindo ordens. O que, obviamente, dá merda em algum momento, sendo a maior delas um massacre contra uma região vizinha chamada Estival, onde o governo usou os alquimistas federais para exterminar quase totalmente a população, o que causou nos sobreviventes um enorme rancor e ódio dos amestrinos. E dentre eles está um dos melhores e mais complexos vilões já criados, o Scar, um monge ishibaliano que vivia pacificamente com seus pais e irmão em Estival, até que os ataques começaram. Durante o conflito, seu irmão, que era um estudioso da alquimia, acaba sendo morto junto com os pais. E Scar também teria morrido depois de perder um braço, se o seu irmão não tivesse dado o seu próprio braço para parar o sangramento do Scar e salvar sua vida. Por conta disso, ele decide matar todos os alquimistas federais, já que para ele, eles são os principais responsáveis pelo massacre do seu povo. E dentre esses alquimistas temos Edward Elric, a pessoa mais jovem a se tornar um alquimista federal, com só 12 anos. Isso porque ele e seu irmão mais novo, Alphonse Elric, também são filhos de um grande alquimista, e quando tentaram copiar o pai, sua mãe ficou muito orgulhosa e satisfeita, e isso os incentivou ainda mais a continuar por esse caminho. Mas tudo muda quando seu pai abandona a esposa e os filhos, e algum tempo depois ela acaba morrendo de uma doença desconhecida, deixando os dois garotos órfãos e sozinhos no mundo. Ed e Al acabam tentando, com só 11 anos, quebrar a maior regra da alquimia, a transmutação humana. Afinal, se nós conhecemos perfeitamente a composição do corpo humano, seus elementos e estrutura, por que não usar a transmutação para trazer de volta à vida as pessoas que já morreram? Bom, os irmãos acabaram descobrindo isso da pior forma possível. Quando o ritual que eles tentavam acaba saindo muito errado, uma criatura bizarra e distorcida aparece. Edward perde a perna esquerda e Alphonse perde o corpo inteiro como sacrifício. Ed sacrifica o próprio braço para prender a alma do irmão numa armadura gigante e impedir que ele morresse. A partir desse dia, os irmãos Elric treinaram e estudaram incansavelmente para encontrar uma maneira de recuperar os seus corpos, sendo a principal esperança a Pedra Filosofal, um artefato místico que aumenta as capacidades de transmutação de um alquimista a um nível absurdo. E é aqui que a história do anime realmente começa, em um mundo complexo e em constante mudança, onde os irmãos Elric vão conhecer inúmeras pessoas com seus próprios objetivos e planos, e eventualmente vão entender que as coisas são muito mais complicadas do que parecia no início. É isso aí, Fullmetal em 3 minutos. Então se você ficou interessado, assiste lá que vale muito a pena, porque agora vamos para a parte dos spoilers e da análise em si. O ponto mais forte de Fullmetal, na minha opinião, são seus personagens. Ao contrário da maioria dos shonens padrão, onde você tem 2 ou 3 personagens bem desenvolvidos e o restante fica completamente esquecido, em Fullmetal, todos os personagens relevantes têm algum desenvolvimento minimamente satisfatório. E para exemplificar isso, podemos olhar para o Scar, pro King Bradley, Van Hohenheim e para muitos outros. A jornada do Scar é simplesmente perfeita. Ele é construído como um vilão inicial, que está disposto às maiores atrocidades por vingança, mas isso não é explicado no começo, e isso faz ele parecer só um vilãozão maluco que quer destruir tudo à toa, entre aspas, é claro. Mas rapidamente percebemos que ele tem sim boas razões para isso. À medida que avançamos na história, percebemos o quanto a alquimia tem sido usada para as piores coisas em Amestriz, chegando ao ponto de um povo inteiro ser sacrificado para criar pedras filosofais, ou até mesmo o bizarro sacrifício que um pai fez da própria filha, como já vimos nesse vídeo em detalhes. É muito difícil nesse ponto da história não concordar que a alquimia parece trazer muito mais desgraça do que qualquer outra coisa. Ainda assim, à medida que o tempo passa, o Scar acaba percebendo que o ódio não direcionado dele acaba
sendo prejudicial para o mundo, tanto quanto foi o ódio ao seu povo. E por isso, a melhor maneira de honrar a memória do seu irmão não é matando por vingança, e sim continuando o seu trabalho, reconstruindo o seu país e ajudando o seu povo a se reerguer. O final da trajetória do Sky é completamente satisfatório, já que em momento algum ele se torna o herói que salvou o mundo, apesar de ter sido essencial na luta contra o vilão final. Ele apenas é mostrado como alguém que errou muito na vida, com suas razões, mas errou, e reconhece isso. O que fica bastante claro quando a Winry o confronta por ter assassinado seus pais, que cuidaram dele durante a guerra. Ele não dá desculpas ou justificativas pelo que fez. Ele aceita que ela tem direito de se vingar, sabendo que ele não é uma boa pessoa. O anime, em momento algum, tenta te vender essa ideia de que o Sky é um cara bom. Não, na verdade ele é um cara vingativo, cheio de ódio, mas ele reconhece isso. E por isso, no final das contas, ele decide fazer algo muito melhor do que apenas destruir o mundo à sua volta. E isso engrandece demais o personagem. E dá pra falar algo parecido com o King Bradley. Ele é um dos principais homúnculos dentre os 7 pecados, o que inclusive daria um vídeo dedicado pra falar de cada um dos 7 pecados. Então comenta aí se você quer ver esse vídeo, dependendo eu faço. O Bradley lidera o país como o Führer, o comandante supremo, que usa da sua posição pra manipular os eventos ao redor de si e garantir o sucesso do plano do pai. Tudo isso com um carisma absurdo. Ao mesmo tempo que ele consegue gerar medo e admiração, ele consegue intimidar todo mundo ao seu redor. E não só pela sua posição como um líder, mas sim pela sua postura, pelo seu jeito de agir. Ele é de longe, sem sombra de dúvidas, o melhor lutador da obra. A capacidade de luta do personagem é ridiculamente forte, muito apelão. Mas mesmo assim, isso em nenhum momento fica forçado ou exagerado de alguma forma. E ainda assim, mesmo com tudo isso, ele não passa de um produto da vontade de outros. E ele sabe disso. Ele aceita o seu papel sem se diminuir ou se inferiorizar nem por um instante. Mesmo no seu momento final, antes de morrer, ele continua imponente, intimidador como sempre. Cara, é impressionante a construção desse personagem, na moral. Ele é completamente seguro de si, dos seus atos e motivações. É um cara que o Naruto não conseguiria convencer com o discurso no Jutsu, com certeza. Ele é um vilão com motivações firmes e sólidas que realmente dá medo. E, sinceramente, ele seria um vilão final muito melhor do que o pai foi, na moral. E por fim, Van Hohenheim, o cara que você passa 70% do anime odiando, mas no fim você gosta dele. Ele é mostrado inicialmente como um cara indiferente, egoísta, frio, que não liga pros próprios filhos, abandonando eles no mundo pra fazer Deus sabe o que, e obviamente isso faz dele um enorme filho da p. E isso não muda no fim da obra, mas ainda assim, quando entendemos quem ele é e tudo que ele viveu, tudo que ele sabe que vai acontecer, dá pra entender sim as suas ações. Ele nasceu há muitos e muitos anos como um escravo em Xerxes. E lá ele era só mais um serviçal sem nenhuma pretensão ou futuro, até receber conhecimento do homúnculo do frasco, que enganou ele para fazer uma transmutação gigantesca, um ritual que exterminou completamente toda a população do país, deixando só ele vivo, agora com um corpo imortal, feito a partir da alma de 500 mil de pessoas. Todas essas almas gritavam e atormentavam Hohenheim por justiça durante décadas. Ele foi amaldiçoado com a imortalidade, obrigado a ver todo mundo que conheceu e amou morrer antes dele. E mesmo depois, quando conheceu a Trisha, ter o Ed e o Al, ficar com eles apenas esperando o tempo passar seria doloroso demais. Imagina você saber que sua esposa e seus filhos vão morrer primeiro que você e seus netos, cara, deve ser uma merda, na moral. E isso acabou fazendo ele ir embora, mas não por covardia, e sim por coragem. Ele decidiu impedir os planos do pai, impedir que milhões de pessoas fossem sacrificadas mais uma vez. E isso também para salvar os seus filhos, tanto que a Trisha sabia disso e concordou com a decisão dele. Mesmo assim, mesmo com essa passação de pano que eu tô tentando fazer aqui, ele mesmo sabia que era um péssimo pai, uma péssima pessoa, e isso nunca foi discutido, ele realmente é horrível. E por isso mesmo, ele nunca se achou uma pessoa que tinha o direito de ser feliz. Hohenheim estava disposto a se sacrificar pelos seus filhos diversas vezes, a qualquer momento praticamente, mesmo sem esperar ser perdoado em momento algum pelos seus erros. Assim como o Minato, ele acreditou que o maior dever de um pai é proteger os seus filhos, mesmo que isso significasse eles acabarem o odiando. Mas, felizmente, no fim das contas, o Ed e o Al acabaram perdoando o pai. E depois de tudo, ele conseguiu partir em paz para encontrar com a Trisha, alguém que ele amava muito, realmente. Ele acaba morrendo na frente do túmulo da esposa, sorrindo, esperando encontrar ela do outro lado. Um final digno para um personagem até então imortal que passou a vida inteira procurando um bom jeito para morrer. Cara, daria pra ficar aqui horas e horas falando de cada personagem secundário, que não é só importante na obra, mas também é construído com camadas, o que deixa tudo ainda mais crível e humano. E isso sem nem falar do mais óbvio, que são os protagonistas. Sinceramente, eu já vi muito anime, mas raramente a gente encontra personagens tão humanos e complexos como em Fullmetal, onde eles têm desde as qualidades quanto os defeitos que normalmente vemos nas pessoas no mundo real. O Edward, por exemplo, começa como um moleque completamente impulsivo, estourado e impaciente, completamente obcecado pelo seu objetivo, mas que com o passar do tempo percebe que isso pode acabar cegando ele para as pessoas ao seu redor. Ele se desenvolve, aprende com as experiências e cresce. Literalmente também. É perceptível o quanto as perdas ao longo do caminho impactam nos personagens, sejam perdas de membros, como no caso dos irmãos, ou na perda de pessoas, como o Mai Hughes, que também merece um vídeo dedicado. Na moral, a morte dele é, nossa, triste demais.
Até o subordinado do Roy, um cara super secundário que acaba numa cadeira de rodas, tudo é relevante e permanente pelo tempo necessário. A morte dos pais da Winnie, que quase fizeram ela matar o Sky e se tornar uma assassina, tudo isso que aconteceu fora de tela ainda assim é super relevante. E a sequência é tão bem feita, tão perfeitinha, que realmente dá pra se preocupar se ela vai mesmo matar o Sky ou não, se ela vai puxar o gatilho, não dá pra saber. Realmente passa aquela sensação de urgência, de perigo, realmente é muito bem feito. Mas no fim ela acaba sendo impedida pelo Ed, que fala que as mãos dela foram feitas pra curar e não pra matar. E ainda assim essa frase não soa clichê, não soa vazia, dá pra ver que o Ed realmente se importa com a Winnie. Tudo o que acontece tem um impacto absurdo. Acho que o exemplo mais claro disso é o quanto a morte da Nina afetou o Ed. A todo momento ele se questiona se o que ele tá buscando é mesmo uma coisa boa, se a alquimia que ele tanto valoriza faz do mundo um lugar melhor. Até na reta final, quando ele tá frente a frente com a verdade, ele se lembra disso, percebendo que a alquimia é inútil se ele nem mesmo consegue salvar a vida de uma garotinha indefesa. O Edward escolhe sacrificar a própria capacidade de usar a alquimia para salvar o irmão, mostrando o quanto ele realmente tinha evoluído. A relação deles é perfeitamente construída para mostrar o quanto Ed realmente amava o Al e queria cuidar dele, exatamente como um bom irmão mais velho faria. Mesmo assim, para mim, a jornada do Alphonse é ainda melhor. Ele é o mais sensato e responsável, mesmo sendo caçula, algo que a gente acaba esquecendo ao longo da série, já que ele é muito maior, ou melhor, a armadura é muito maior. E isso também gera um ponto que a gente acaba deixando passar batido. O fato do Al não ter o seu corpo, ele não sente cansaço, dor ou fome, o que pode parecer uma maravilha no começo. Mas cara, ele tem só 15 anos, não pôde aproveitar nada da vida, não pôde comer nada, não pôde sentir o calor de ninguém, nem mesmo dormir. Imagina todas as noites que ele passou enquanto todo mundo dormia, descansava, ele lá, acordado, sozinho no escuro, só com seus pensamentos. Fora que foi ele quem sofreu algumas das experiências mais traumáticas da série inteira. Tipo quando o Bradley assassina uma mulher que estava escondida dentro da armadura. Tipo, mano, tinha um cadáver dentro da armadura dele. Ele aguentou uma nevasca sozinho, depois ficou preso com orgulho naquele domo de pedra gigante, completamente escuro, além de ter sido atormentado pela ideia de que talvez ele nunca tivesse sido um humano de verdade. Imagina o impacto disso na vida de uma pessoa, ainda mais de um adolescente. Mesmo assim, mesmo tendo todas as razões do mundo para ser um cara depressivo, odioso, ele sempre se mostrou forte e resistente, tendo um enorme coração, sempre estando disposto a ajudar as pessoas, sendo gentil com todo mundo. Até quando os inimigos tentaram usar da sua deficiência para fragilizar sua moral, ele mostra o quanto aquilo não o controlava. Ele literalmente usa sua fraqueza como força. E mesmo com tudo isso, ele em momento algum é orgulhoso ou arrogante, chegando até mesmo a usar a pedra filosofal, apesar de ter uma grande resistência a isso por conta da origem da pedra. Ele foi racional o suficiente para entender que naquele momento era o melhor a se fazer, que assim ele salvaria muito mais vidas do que se apegando ao seu orgulho, além do mais óbvio de ter literalmente se sacrificado para devolver o braço do Ed na luta final, fazendo com que ele pudesse vencer o pai. Cara, simplesmente muito brabo. Eu gosto muito do personagem do Al. Então, em resumo, os personagens de Fullmetal são fodas pra caralho. É isso. Mas você tá achando que acabou? Claro que não, meu camarada. O melhor anime de todos tem que ter muito mais. O que seria de um shonenzão de porrada sem umas boas lutas e uns momentos marcantes? E obviamente, nesse quesito, Fullmetal também não fica devendo em absolutamente nada. A história em si acontece em vários lugares ao mesmo tempo, em paralelos que não atrapalham ou ficam confusos em momento algum, como quando o Ed se separa do Al e do restante do grupo, formando pelo menos 3 núcleos principais. O Al se reúne com outras quimeras para lutar contra os homúnculos e o Roy Mustang na capital, planejando e coordenando tudo. Tudo que é mencionado ou mostrado na história eventualmente é usado em algum lugar, com um fim específico. Nada acontece por acaso ou é desperdiçado. E isso tudo resulta em momentos muito marcantes e bem construídos na obra, como a luta entre o Ed e o Ganância no episódio 13. Cara, a coreografia e estratégias de batalha são fodas demais. Fora que o poder do Ganância é um dos mais legais de todos os homúnculos. Na real, ele é o homúnculo mais da hora, vamos combinar, né? Além de ter um arco excelente de desenvolvimento junto com o Ling Yao, o cara é bom mesmo, não tem como. Em seguida vem Roy Mustang versus a Luxúria no episódio 19. Essa é provavelmente uma das lutas mais marcantes e lembradas do anime, por todo o simbolismo e significado por trás dela, além de ter sido o primeiro homúnculo a ser derrotado por um humano na história, se não me falha a memória. Acho que o que deixa essa luta tão foda é o tipo de poder do Roy e a sua motivação. Ele não tá ali por nada muito nobre ou grandioso, é só por vingança, simples assim. Já que a Luxúria foi uma das maiores responsáveis pela morte do My Hughes, o grande amigo do Roy, que tinha deixado pra trás uma esposa que o amava e uma filhinha pequena que era grudada no pai. E por conta disso, a Luxúria mais do que merecia acabar exatamente assim, com as chamas da vingança do Roy. E vamos ser sinceros, a alquimia do Roy é a mais foda de todas, sinceramente, não tem nada que se compare a dele. Em seguida temos o Orgulho e Gula contra todo mundo, basicamente, no episódio 47. Essa é aquela típica batalha de uma galera
contra um único oponente forte, que nesse caso é muito forte na verdade. O Orgulho é provavelmente o inimigo mais apelão da obra, depois do pai, claro. Ele literalmente controla as sombras, então onde tem luz, além de ser super resistente, versátil e ágil, ele é o mais inteligente e frio de todos os 7. Por isso, mesmo juntando o Al, o Ed, as quimeras e os ninjas lá de Xing, ele tanca tudo sozinho, o que só piora depois que o Gula também chega pra ajudar o irmão. O melhor dessa batalha é ver cada personagem usando o que tem de melhor contra um oponente tão forte e habilidoso, e ela serve perfeitamente para mostrar o nível de ameaça que o Orgulho significa, e isso deixa a próxima luta ainda melhor, que é justamente o Alphonse versus o Orgulho no episódio 51. Essa aqui é sinceramente uma das minhas favoritas. Ela só mostra o quão fodendo apelão o Al realmente é. O bicho é muito brabo. É exatamente aqui, inclusive, que ele usa a Pedra Filosofal para aumentar os seus poderes e enfrentar o Orgulho. Apesar de a gente sempre ver o Ed falando, é só aqui que dá pra ter certeza o quanto o Al é superior ao Ed em combate. E ele realmente é. Foi a sua inteligência e estratégia que derrotou o Kimbley, um dos alquimistas mais poderosos e cruéis de toda a Mestriz. Mas agora tá na hora do bagulho ficar sério. Bora pro top 3 batalhas fodas de Fullmetal. Em terceiro lugar, King Bradley versus todo mundo no episódio 55. Cara, desde o início da obra já fica muito claro que o Phil é o brabão, mas nada, em nenhum momento até aqui, demonstra isso melhor do que essa luta. Ele já cansado e possivelmente ferido depois de explodir um fucking trem nele, ele ainda consegue enfrentar inúmeros soldados, o Bucania, o Ninja de Xing e o Ganância, tudo de uma vez só. E não foi uma batalha equilibrada, pau a pau, nenhuma. Ele desceu o cacete em todo mundo, simples assim, só sendo ferido de verdade quando o velhozinho lá de Xing se sacrificou pra cobrir o ataque do Bucania. Cara, sério mesmo, o Ira é muito sinistro, sem condições. Tanto é que ele também tá no segundo lugar, com a sua luta contra o Scar no episódio 59, o que acontece logo depois da luta anterior, pra você ver o quanto o cara é fudido. O que ele faz nessa cena, assim que chega lá, resume perfeitamente quem ele é. Tipo assim, ele chega lá, todo mundo quer a cabeça dele, afinal ele é o líder, já tá todo ferido, exausto e sabe que vai morrer daqui a pouco. E mesmo assim, ele simplesmente vai lá e mete essa. Quem vai querer derrotar o Führer de Amestriz para receber todas as glórias? No fim das contas, o Scar acaba ficando ali enfrentando ele sozinho, ou seja, os dois melhores lutadores da obra numa mesma luta. E é aqui que o Scar mostra o quanto ele realmente mudou. O ciclo da transmutação é basicamente a compreensão, desconstrução e reconstrução da matéria. Mas desde o início, o Scar só destruía, usando o braço que seu irmão tinha dado pra ele, já que a alquimia dele vinha das tatuagens que ele tinha nesse braço, e elas eram focadas em destruição. Por toda a obra, ele diz que a alquimia dos federais era uma blasfêmia, que distorcia o poder que o seu irmão estudou por tantos anos. Só que nessa luta ele revela o seu outro braço, que até então estava coberto. Ele tinha completado a pesquisa do irmão e agora usava o outro braço para reconstruir. Não, olha que foda, o braço que ele herdou do irmão, que ele usou para se vingar e destruir tudo no seu caminho, agora estava sendo unido ao seu próprio braço, que era usado também para reconstruir. Se isso aqui não é uma ilustração perfeita do desenvolvimento do personagem, eu não sei o que é. Isso sem falar que foi o Scar com seu ciclo de transmutação gigante que alterou a alquimia do pai, impedindo que o país inteiro fosse sacrificado. Ou seja, no fim das contas, o cara que mais odiava a Mestriz foi quem salvou o país inteiro. Cara, absolutamente cinema. E agora chegou o momento que todos esperavam, a melhor luta de todas. O pai versus todo mundo no episódio 61. Cara, como eu falei, o pai não é o vilão que eu gostei tanto assim, ele é meio que sem graça, pra ser sincero. Prefiro muito mais o Bradley, como você já deve ter percebido. Mas mesmo assim, a batalha final é muito boa. Não porque é um X1 absurdo, com uma destruição colossal comparável ao Saitama versus o Goku Super Saiyajin 100, mas sim porque é bastante convincente e realista, entre muitas aspas aqui. Porque assim, ele é praticamente imortal e indestrutível, que tem milhares de almas e pedras filosofais dentro do próprio corpo. E ainda por cima, o filho da p absorve Deus, tá ligado? Tipo, como você vence um cara desses? Tipo, não dá. Mas aí que tá, você não vence. Literalmente todos os personagens se unem pra gastar a energia dele. Nenhum deles sequer chegava perto do seu poder pra enfrentar ele num X1. Então o mais lógico seria juntar todo mundo e cair na porrada com ele. Até os soldados inúteis lá, os figurantes, começam a tirar tudo que tem nele pra fazer ele gastar a energia da pedra. O Roy, que tinha ficado cego por conta da transmutação forçada, chega sendo guiado pela Tenente Hawkeye. Uma relação que inclusive, cara, tem muita química. Que pariu, mas vamos falar disso depois. Não, olha essa cena, mano, você é louco, muito foda. Cara, a lista é enorme, desde a professora do Ed Wall até os protagonistas em si, todo mundo dá tudo de si nessa luta. Mas, obviamente, ninguém é forte o bastante. O Ed perde o braço na luta, mas continua atacando sem parar, até que o pai finalmente defende o chute do Ed com o braço e não com os poderes que ele estava usando antes, o que significava que ele estava perdendo a energia, e que em breve ele não ia conseguir mais conter Deus dentro dele. E é aí, quando ele e todo mundo tá completamente ferrado, que o Alphonse percebe que o Ed é o único no seu caminho. E quando o pai tá prestes a matar o Ed pra transformar ele numa pedra filosofal, o Al faz o impensável. Ele convence a Mei a sacrificar ele mesmo em troca do braço do Ed. Um ato extremo que só prova o quanto o Al é mesmo o brabo dos brabos. Quando ele se sacrifica, ele dá ao Ed não só a motivação necessária pra lutar, mas também o braço completamente recuperado, que ele tanto buscava. E aí, meu amigo,
ele desce o sarrafo no pai, completamente puto. E vou te falar, é um dos momentos mais satisfatórios da história. Literalmente todo mundo ao redor começa a torcer pelo Ed. O sacrifício do Al é completado pelo sacrifício do Ganância, que destrói a si mesmo para enfraquecer o pai o bastante para que ele fosse engolido pela verdade. Justamente o deus que ele tanto queria dominar. Para mim, esses são exemplos perfeitos de que as lutas de um shonenzão de porradinha pode sim ser muito profundo e bem feito. E o melhor de tudo, não acaba por aqui. Ok, essa parte é completamente subjetiva e baseada na minha opinião. Pra mim, Fullmetal tem os melhores casais dos animes, na moral. Roy, Lisa, Izumi e Sig, Hughes e Gracia, e claro, o melhor casal de todos os tempos, de qualquer obra, Edward e Winry. Mano, na moral, eu sou um cara que particularmente gosto muito de um anime de romance. Se você não gosta, tá perdendo. Nada melhor do que uma comédia romântica no anime ali pra relaxar, top demais. E eu nunca vi, em todos esses anos nessa indústria vital, um casal melhor do que o Ed e a Winry. Nossa, o nome dela é muito difícil de falar, na moral. Os dois combinam muito, cara, não tem como. A construção do relacionamento deles, desde a infância, com o Ed e o Al disputando pra ver quem ia casar com ela. O Al ganha a disputa, mas no fim das contas leva um pé na bunda porque ela queria casar com o Ed. A Winry cuidando do Ed ao mesmo tempo que dava umas porradas pra ele não colocar sua vida em perigo tantas vezes. Cara, parece Breaking Bad de tanta química. E eu preciso abrir um parêntese pra uma dupla que não é um casal, mas é tão bom quanto. Ling e o Ganância. Cara, os dois simplesmente se completam. Simples assim. Eles são a dupla perfeita, nem diferentes demais pra serem compatíveis, nem iguais demais pra serem chatos. O Ganância dá o gás que o Ling precisa pra alcançar seus objetivos, e o Ling dá a sensatez e o controle que sempre faltou no Ganância. Fora que os dois lutam demais junto, né? Pariu. O Roy e a Lisa também, desde o início, dá pra perceber que rola uma química colossal, velho. Mas, infelizmente, os japas não costumam colaborar nessa parte do fanservice. Nem pra botar eles se beijando no final, mano. Vai se fuder, na moral. Inclusive, eu vou aproveitar pra fazer uma denúncia aqui. Eu não entendo porque os caras botam pautuzete em lugar nada a ver, que não combina com a obra, mas no finalzinho, onde o casal tinha que ter aquele beijo pra fechar com chave de ouro, não tem. Pô, vai tomar mano, na moral. A Izumi e o Sig são literalmente casados e dá pra ver que eles se amam mesmo. Pô, é muito fofo eles juntos, me convenceu totalmente. O cuidado que ele tem com ela e vice-versa. Fora que ela, ao mesmo tempo que é uma das alquimistas e lutadoras mais fortes, apelonas e absurdas da história, ela não recusa o cuidado dele. Provando que não precisa ser arrogante pra ser forte. O Hughes e a Gracia, a gente infelizmente vê muito pouco, mas dá pra ver que eles formam um núcleo familiar ali, cara. Nossa, muito bom, na moral. O que, por culpa do inveja, olha só, a dica aí no nome, acaba sendo destruído. Pois é, top conclusões foda dos animes. Mas claro que o anime não tem só relacionamento amoroso. A fraternidade e o companheirismo entre o Ed e o Al também é absurdo. O amor e o cuidado que eles têm um pelo outro, cara, é muito convincente. Quem tem irmão aí tá ligado como é, tipo um filho da p... que te enche o saco, mas que você daria a vida pra ele se precisasse. Cara, Fullmetal tem muitas coisas que fazem ele tá no topo. Daria pra ficar horas e horas listando aqui cada uma delas. Mas pra resumir, ele é um shonen de porrada que é super apelativo e visualmente agradável. É muito bem feito, fácil de entender e tem um cenário muito familiar também. O seu ritmo é bom, ele é compacto, você não sente que em momento algum tá sendo enrolado, como acontece, por exemplo, em Naruto, que a cada 10 episódios, 20 são fillers. Todos os personagens são minimamente carismáticos e interessantes, até o mais sem graça deles consegue entreter sempre que aparece. Mas acho que principalmente Fullmetal é muito bom em tudo. Ele pode não ser o melhor em nada, exceto nos relacionamentos, como eu já falei, mas em todo o resto ele é bom. Tipo, não é Attack on Titan ou Jujutsu, que tem um início muito bom, um meio absurdo e um final meio meh. Ou como vários outros animes que são quase sempre bons, mas são tão prolongados, tão arrastados que acabam ficando chato e se perdendo no meio do caminho. Ele é constantemente bom, agradável e curto bastante pra você aproveitar sem ser enrolado por isso. E ele ter ficado tanto tempo no top 1 do My Anime List só ajuda a mostrar isso. Claro que uma nota alta num site de ranking de anime não significa muita coisa por si só, até porque rola um efeito manada absurdo quando alguma coisa tá no hype. Mas Fullmetal conseguiu ser bom bastante em tudo a ponto de ninguém odiar e ser abrangente o suficiente para alcançar muitos públicos diferentes. Não é o meu favorito, eu ainda prefiro muito mais Hunter x Hunter, mas com certeza é inegável que a qualidade de Fullmetal é absurda e ele facilmente tá no meu top 3 ou no máximo top 5, vai. Mas e você? O que acha dessa obra? Ela realmente é a melhor de todas ou o pessoal tá muito emocionado? Me conta aí nos comentários e bora trocar uma ideia. No mais, eu espero que você tenha gostado de mais essa análise completamente imparcial e nada pessoal que acabamos de fazer. Se você gostou e não tá inscrito, se inscreve aí, dá uma comentada pra ajudar no engajamento, dá uma hypada também se tiver no celular, ajuda bastante. Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos alquimistas aqui do canal que sempre estão dando uma força absurda nessas transmutações humanas de conteúdos diversos e duvidosos. Tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!